Você é cearense, o Nando Moura? Não, eu nasci em São Paulo, mas a minha família toda é, entendeu? A minha mãe é nordestina, meus tios são nordestinos, meus primos são nordestinos, então, assim, tá na veia, tá entendendo? Uma das coisas que faz eu adorar alguns dos seus vídeos é você meter coisa cearense assim no meio Mas de. tem que fazer. Então, por exemplo, você não, hoje em dia, você falar algumas coisas, o, o algoritmo do YouTube, você sabe que todos nós aqui somos o baixo clero do YouTube, né? Sim. Então, assim, tem canais que podem falar o que quiser, sobre o tema que quiser, que a monetização não cai, e tudo bem. Agora, para nós que somos baixo clero, a gente tem que escolher palavras, entendeu? Então, eu peguei todo o dialeto cearense, entendeu? Incorporei muitas das coisas. Aliás, a maior parte do meu dialeto, a minha mãe que me passou, meu irmão. A minha mãe aqui é heavy metal também, entendeu? Então, minha mãe passa o dia lascando gado, é o dia lascando gado. Lascando gado? E ela fica passando, fala, mãe, não quero nem saber, mãe, não manda isso não, não manda isso não, este gado tem que aprender. Minha mãe fica brigando comigo por causa das minhas tretas na internet. Ah, é? A minha não, ela pede pra eu entrar. Ah, não, minha mãe quer que está sempre pacificando, assim. Ah, é? A minha... Então, pois é, olha a criação de... Ela disse, meu filho, eu vi você falando de um senhorzinho. Não fale assim de um velhinho, não. Minha mãe é totalmente diferente. Minha mãe, você não vai processar esse cara? Tá aqui ele, eu já peguei endereço, já peguei não sei o que lá, tal. Esse aqui tem que ser, esse aqui tem que ser. Fala desse cara. Falei, mãe, não vou dar trela para um canal pequeno desse. Eu o processar ainda é mais auê pro cara, entendeu? Não, mas isso aqui você não pode deixar desse jeito, porque não sei o que. Então são mães diferentes, tá vendo? São. Isso aí. São criações diferentes que a gente foi tendo. Talvez explique um pouco de quem nós nos tornamos. Mas minha mãe é uma pessoa incrível, fantástica, entendeu? Que me ensinou a ter caráter. Me ensinou a ter caráter, de verdade. Porque senão eu não falaria as coisas que eu falo no meu canal, entendeu? Que é aquela pessoa que nunca deveu R$1 para ninguém. E anda sempre de cabeça erguida por causa disso. Eu nunca devi R$1 para ninguém. Nunca. Então a minha mãe é a minha heroína, sabe? É a minha... meu exemplo aí. Ela é muito melhor do que o Nando Moura. Muito melhor. Se eu chegar aos pés dela, eu tô feliz. Ah, que legal. O público do seu canal sabe que o seu pai era um acadêmico renomado? Cara, alguns sabem, né? Eu comento algumas vezes, alguns sabem a respeito, mas assim, todo esse papo, eu até fiz algumas homenagens ao meu pai no canal diversas vezes, mas uma das coisas que eu aprendi, cara, é que quanto mais honesto você é, quanto mais você fala da sua vida mesmo, mais os caras tentam usar isso para te fragilizar, entendeu? Então os caras eles vão atrás para tentar te fragilizar de algum jeito. Meu pai foi sempre um cara maravilhoso, fantástico, um cara que, olha, o tempo mais legal que eu passei na minha vida foi quando meu pai, não só a vida inteira, né, os ensinamentos do meu pai, como um intelectual incrível que ele é, os ensinamentos que ele falava. Então, por exemplo, se ele estivesse conversando comigo hoje, ele fala assim, meu filho, você sabe muito bem que é muito mais fácil você pegar abelhas com mel e não com porrete. Então, por que você fez um vídeo como esse, entendeu? Ou, meu filho, você sabe muito bem que qualquer burro dá um coice mais forte do que o seu, entendeu? Então, assim, sempre foi um cara fantástico, foi um cara incrível. O tempo mais incrível que eu passei foi quando ele ganhou uma bolsa da FAPESP para fazer seus estudos a respeito de Angelo Agostini, em Paris, na Sorbonne, em Paris. Foi o que me possibilitou estudar fora do país também, né? Ou passar esse tempo fora do país. E meu pai é incrível, cara. Sabe, a graça que Deus deu a minha mãe e meu pai é uma graça que não tem palavras, cara. Não tem palavras, entendeu? Legal. São duas pessoas incríveis, assim. Quando eu descobri que o Cagney era teu pai, cara, eu fiquei chocado. Eu acho que eu li o Linguagem Semiótica dele, né? Que ele lançou. Foi? Foi. Cara, eu acho, se eu não li, eu tive pelo menos contato com esse livro em algum momento. Porque teu pai era semiologista, né? Estava semiótica em quadrinhos e tal. Aí eu tinha muita lembrança desse livro na minha época em que eu era mais nerd de quadrinho e tal, eu era mais jovem. Eu provavelmente tive contato com esse livro em algum momento, não tenho ele aqui.
E quando eu disse, what? Como assim? Né? Que mundo é esse? Não, então, por exemplo, aí você vê, por exemplo, um cara ardiloso como aquele. Não, eu nem vou citar aí, o cara super do bem. O cara super do bem, ele acha que porque ele leu um livro do meu pai, ele tem o direito de se achar o amigão do meu pai. Entendeu? Né? E aí o cara usa isso. Foi nessa época, o cara aí usando todos os argumentos da turminha de blogs para me difamar e colocar a imagem do meu pai no meio. Você tá entendendo como esses caras são cínicos, sim, cretinos? Eles vão aonde você... Eles acham que você é fraco. Porque como eles veem que você não se dobra, então eles vão atrás do seu pai, vão atrás de sua mãe, vão atrás da sua família, vão atrás de todo mundo que eles puderem para fazer com que você se dobre. Mas eu não vou me dobrar, meu amigo. Eu não vou me dobrar. Não tem jeito de eu me dobrar. Então, assim, meu pai foi um acadêmico incrível, mas muito mais do que um acadêmico incrível, ele foi uma das pessoas mais fantásticas. É comum, eu não sei se é comum os filhos falando isso hoje em dia, né? Porque filho, hoje em dia, treta direto com os pais e tal, mas meu pai foi uma das pessoas mais fantásticas que eu já conheci nessa terra. Não tem não, cara. Era um cara maravilhoso em todos os aspectos, entendeu? Não só de nos educar muito bem, mas de ser um cara calmo, um cara tranquilo. É como meu irmão. Meu irmão extremamente calmo, tranquilo. Diferente de... Eu puxei mais a minha mãe, entendeu? Mais explosivo. Mas o meu pai era serenidade em pessoa, era calmaria em pessoa, era o brilhantismo em pessoa, era a retórica em pessoa, entendeu? Uma pessoa que você podia falar um texto gigantesco, ele só lhe fazia uma pergunta e acabou com você, já era. Entendeu? Mas já era mesmo. Foi professor de grego, de latim, falava italiano, francês, espanhol, foi seminarista também, professor de semiótica, semiologia, professor de francês, professor de tudo. Meu pai foi o cara. Meu irmão foi o pai. Meu pai foi o cara. Meu pai foi o cara. Se eu chegar a ler a biblioteca que eu herdei, é uma coisa incrível. Se eu chegar a ter 1% do conhecimento, eu fico feliz. Agora, voltando àquilo que você falou do meu pai, sim, eu vejo que eu segui exatamente os mesmos passos do meu pai nisso daí, cara. Impressionante. Na época, o PT eram os salvadores da pátria, você tá entendendo? Uhum. Eles eram os arautos da justiça numa época de 1992, pós-Collor, né? Eles eram os arautos da justiça. E chegou um cara, pra você ter uma ideia, na minha cidade, todos os vereadores, acho que eram 3 vereadores, não lembro agora, 3 vereadores, 12 foram presos por corrupção, sobrou um do PT. Que era... nem vou citar o nome aqui. Mas aí meu pai, naquela época, era pequeno ainda. Meu pai fez de tudo para esse cara se eleger, meu irmão. Tudo. Ele pegou o corcel velho que ele tinha na época, pintou o cara. Meu pai era muito bom em quadrinhos, né? Tanto que é professor de semiótica e na área de quadrinhos. Desenhou o cara numas madeirites, colocou em cima do carro e saiu fazendo campanha pro cara de graça. Várias reuniões e tal. E meu pai sempre foi ligado a pautas do meio ambiente. Aí esse cara conseguiu chegar ao poder, né? Acho que meu pai até foi chamado para uma secretaria na época, ele ficou 3 meses e viu a canalice desses caras, entendeu? Não só de, por exemplo, uma área de manancial, uma área de proteção ambiental, que não poderia ser, e você vê os caras negociando para que ela fosse destruída, entendeu? Ele saiu em 3 meses, cara, e passou o resto da vida dele sendo oposição ao maldito PT. O resto da vida morreu em uma UPA, fazendo uma palestra contra o prefeito da cidade. Porque ele tinha tudo, ele ia lá. Meu irmão, até a polícia tirava ele da prefeitura, entendeu? De tanto pau que ele quebrava. Ele é um cara diferente de mim, eu sou um cara que quebra tudo, meu pai era um cara do diálogo, né? Meu pai era um cara do diálogo, mas ele chegava lá com os dados, com os números, com os papéis, e os caras ficavam estarrecidos, né? Porque não tem como fugir da verdade.
E meu pai faleceu fazendo uma palestra para conscientizar as pessoas, né? E aí você vê, cara, que eu, muito depois, faço exatamente a mesma coisa com o Bolsonaro. Eu tinha esperança que pudesse ser mudado alguma coisa. Eu fiz aquilo que podia e não podia para esse cara. De graça, de coração aberto, para esse cara se eleger. E aí a mesma coisa com meu pai. Passa uns meses depois, eu vejo, e aí vou passar a minha vida, o resto da vida, descendo o cacete no cara, entendeu? Tanto é, esses caras são tão malignos, cara. Esses caras bolsopetistas são tão malignos que aquele gengivão nojento, aquele Alan dos Santos, que é um cara que eu ajudei o canal a crescer e tudo mais, o cara pega o meu pai e o cara fala, tá aí, ó, o pai do Nando era do PT, ó. O pai do Nando era do PT, tá vendo o cara daqui? Meu irmão, como pode ser tão cínico, bicho? Como o cara pode ser tão mentiroso? Como o cara pode ser tão nojento, você tá entendendo? Uma pessoa que a vida dela inteira passou lutando contra esses caras. Que assim, o Olavo votou no PT também, porra. O Olavo votou no Lula. Eu já voltei no PSTU. Então, novo, né? Besta. Mas assim, e aí, cara, passou a vida inteira lutando com esses caras, infarta em uma palestra, lutando contra o PT, numa UPA, para ver se desperta o povo, e não adianta. Não adianta. A cidade de cada vez pior. Você precisa ver o que tem lá agora. Você precisa ver. Então, assim, meu irmão, é uma coisa. Não tem palavras, brother. Não tem palavras, entendeu? O que a gente pode fazer é, como cidadão, tentar alertar quem dá, quem pode. Mas as pessoas, quando veem o bezerro de ouro, cara, muito se prostram, entendeu? Se você seguir o caminho do seu pai, sua caminhada vai ser longa, né? Ele estava com 83 anos, né? Quando faleceu. Ele faleceu, 83 anos. Ele estava com 83 anos lutando na oposição. Nasceu em 1930, sempre falou que era um azarado. Nasci numa sexta-feira 13, em 1930, e morreu, né, também no dia 13. Né? Então, mas morreu lutando. Morreu lutando. Entendeu? Morreu lutando contra essa corja safada aí. O exemplo que eu tenho na minha vida, entendeu? Quis o certo, não só pelo meio ambiente, viu várias sacanagens no meio ambiente, essas ONGs aí, tanto que eu fiz o Amazônia Quem Salva, né? Essas ONGs aí, um dos caras que era amigo dele, entendeu? Lutou tanto, cara, para que fosse feito, sei lá, o plano de remanejamento, o plano diretor da maneira certa e tal. Viu que não se fez, fiz lá um corredor na cidade, um corredor industrial que não ia empregar ninguém, mas só ia desmatar uma grande área próximo a mananciais e colocar grandes galpões lá que não serviriam em nada para a cidade, aterros e tudo mais, e viu o cara que estava com ele a vida inteira trocar, fazer um escambo, entendeu? Não, a gente dá 2 sedes para a ONG e fazemos o corredor, e o cara aceitar. E aí uma das sedes ele aluga, e a outra sede vira lá para os ambientalistas fingirem que estão protegendo alguma coisa. Meu pai fica revoltado com isso, cara. Revoltado com esse esquerdismo também nas faculdades. Ele ficava, no final, quando as coisas começaram a ficar mais pretas, né? Eu lembro ele confessando para mim na viagem para a Europa, e falou, cara, falando, filho, eu não aguento mais esses caras, sabe? Parece que eles não prestam atenção em você mais. Você tá dando a aula, tá lá o cara se beijando, tá lá o cara discutindo o que ele vai fumar no intervalo. Então, cara, seguindo os passos do meu pai, sabe? Que foi a pessoa mais fantástica que eu já conheci nessa vida. E aí você vê um cínico como o cara super do bem, que é do meu canal, sabe quem é. Fala aqui, o professor, idiota, você é um idiota. Eu tenho nojo desses caras. Meu pai teria nojo desses caras. O cara me comparando com Adolf Hitler, e falando, tá aqui, ó, o seu pai, o professor maravilhoso. Eu falo, meu irmão, se meu pai estivesse vendo a canalice que você fez comigo, ele cuspiria na sua cara. Talvez não, ele ia falar uma frase que ia te destruir pro resto da vida. Cuspir não, cuspir é mais eu, minha mãe e tal. Mas meu pai ia falar uma palavra só para ele destruir o resto da vida.